É fundamental que os professores sejam os elementos de ligação entre os livros, os alunos ou crianças e o mundo de faz de conta. Eu sou Arlete Scaramuza Nicoletti, esse é o nosso canal. E aqui a gente vai conversar sobre leitura, sobre coisas do cotidiano, sobre educação. Então, se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição, ative o nosso sininho para receber as notificações e nos acompanhe nas redes sociais. Então vamos lá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o incentivo à leitura de 7 a 10 anos. E se você ainda não viu, aí no canal tem também os vídeos da quarta-feira de incentivo à leitura de 0 a 3 e de 3 a 6, que é bem bacana e vale a pena você ouvir, tá bom? Existem várias formas de incentivar a criança dessa idade a começar a gostar de ler ou a incentivar a ler mais do que ele já lê. Dentro de um dos vídeos que já foi feito, eu falo sobre a probabilidade de leitura dentro de uma pesquisa que foi feita com os brasileiros. Foi comprovado que os brasileiros leem em torno de 2 ao máximo 3 livros por ano. Então, é uma quantidade de livro muito pequena. E é importante que as crianças tenham acesso ao livro quanto antes, desde bebê. E nessa fase, como a gente pode fazer para incentivar a leitura para as crianças? Uma das coisas é a gente contar histórias lidas, né? É importante que nesse período as crianças tenham esse apoio do livro para que o vocabulário possa ser mais enriquecido e que eles tenham também essa leitura como uma observação de uma linguagem mais formal, que não só aquela da linguagem oral que a gente conversa com as crianças na sala de aula, que as crianças ouvem dos colegas e ouvem também na família. Então, é importante a gente ter momentos, determinar o momento da leitura ou na entrada, ou após o intervalo, ou antes do intervalo, ou antes da saída e estabelecer uma rotina de leitura. Isso faz com que o cérebro da criança seja ativado a aguardar aquele momento de leitura. Quando a gente for ler para a criança, é importante a gente ler devagar. Então, pausadamente, mas não de uma forma que dê sono, colocando bem as palavras e dando pequenos nuances na entonação dessa leitura. Então, eu vou dar o exemplo. A gente não precisa ficar fazendo toda uma encenação de cada personagem, mas mudar o tom de voz e a forma daquela leitura é bem importante porque ativa essa questão da atenção concentrada das crianças. Então, vou dar um exemplo. Então, o Chapeuzinho Vermelho, passeando pela floresta, ouviu uma voz que lhe chamava: Chapeuzinho, oi Chapeuzinho. Quem está me chamando? Eu estou sozinha na floresta. Quem será? Percebe? Quando a gente muda, mesmo que seja um pouco a entonação, o nosso cérebro já fica mais atento sobre o que virá após essa nuance da nossa voz. Então, isso é uma forma da gente chamar mais a atenção da criança àquilo que está sendo lido. Uma outra forma é levar as crianças à biblioteca da escola ou em espaços livres da escola ou mesmo no pátio, se não houver espaço livre, e levar alguns livros ou jornais ou gibis, revistinhas, o que tiver ao alcance e o que for possível, e fazer desse momento um momento especial. Geralmente, 50 minutos é tempo suficiente das crianças conversarem, olharem e para elas poderem degustar aqueles livros, aquelas capas, aqueles títulos. E quando for levar à biblioteca, é importante também que no primeiro momento as crianças estejam livres no espaço. Eu me lembro de ter visto vários colegas, professores, durante todos esses anos de experiência ou coordenação, irem até a biblioteca e determinarem determinados tipos de livro para a criança. Não estou dizendo que isso esteja errado, mas é importante que a criança tenha o prazer de folhear e de ver e andar pelas estantes para observar os livros, o formato, o cheiro, os títulos diferentes.
Eu me lembro que eu adorava e gosto até hoje de ir na biblioteca da escola e ver os livros mais antigos e folhear. Eu, particularmente, gosto do cheiro daqueles livros. Eles me trazem lembranças da infância e me trazem sentimentos muito afetivos em relação à leitura. E cada um tem uma forma de ver os livros, tem uma forma de sentir os livros. Mas para que isso possa ser desenvolvido, é preciso darmos a liberdade para que as crianças possam conhecer o mundo dos livros. E é claro que se a criança for pegar algum livro ou tiver interesse por um livro que não é adequado à sua idade, cabe a você, professor, ou a você, mãe, naqueles espaços de casa que você tem livros para que possam ser lidos, ou revistas ou jornais, dizer para aquela criança que naquele momento aquela leitura não é mais indicada. E aí sim você pode orientar aquela prateleira que tem mais livros indicados para aquela idade das crianças que você está elevando, enfim, ou dentro de casa, mostrar os livros que são mais indicados para a criança. Isso é super importante. Uma outra dica é fazer as rodas de leitura entre as crianças. Por exemplo, você pode pegar um livro ou um texto de um livro que seja para todas aquelas crianças. Gente, desculpa aí, o ônibus passou, mas a gente vai continuar, tá bom? Então, nessa roda de leitura, uma coisa bacana, por exemplo, é que cada um leia um pouco. E é importante também você respeitar aquela criança que ainda não está pronta, ou é tímida, ou tem dificuldade na leitura, ou tem vergonha, que ela não leia naquele momento. Mas o incentivo deve ser dado a cada roda de conversa, a cada aula de leitura. E com o tempo, aquela criança vai sendo incentivada a ler um trechinho, uma linha, um parágrafo, enfim, devagar esse incentivo tem que acontecer para que ela possa desenvolver essa habilidade de leitura. Isso não é de uma hora para outra, isso às vezes pode levar um ano aí para ser desenvolvido. Mas isso é importante que tenha um início e que seja incentivado a isso. Uma outra forma é você pedir para que as crianças representem, dramatizem determinada história que gostou, ou um trecho de uma série, ou um filme que assistiram. Isso é extremamente importante. Além do lazer, além do prazer de ler, é importante também que a criança perceba que os livros podem ser algo muito valioso para a sua aprendizagem. Então, você pedir para recontar uma história, escrever um novo final ou produzir um início de uma história em que você leia, que você possa ler o final para a criança e ele desconheça o início, por exemplo, ou para os pequenos que após uma leitura você peça para que eles desenhem a parte que eles mais gostaram da história e eles escrevam ao lado desse desenho, por exemplo, aquilo que eles desenharam, a parte que eles desenharam. Percebe quantas habilidades a gente vai desenvolvendo com essas atividades? Então, é importante que a gente possa fazer o planejamento dessas atividades e dessas ações, para que a leitura seja um momento não só de prazer, mas também de grande aprendizagem dentro da sala de aula ou nos espaços que a criança está dentro da escola, quer seja na biblioteca ou outros espaços. É importante também a gente pensar que as crianças têm uma grande imaginação e provocar ainda mais através de leituras. Agora são os cachorros, né, gente? Assim, a gente grava pensando no ônibus que vai passar, no cachorro que vai latir e tudo mais, né? É isso. Então é importante a gente dar o momento para a criança de contar a sua própria história. E às vezes ela vai inventar uma história muito parecida com algo que ela ouviu ou leu. E tudo bem. É dessa forma que a gente vai conseguindo trazer essa criança para mais perto dos livros, para mais perto da leitura
despertando assim a curiosidade, aguçando a imaginação, ampliando o vocabulário e ampliando também a interação entre as crianças, o que é extremamente importante. Bom, uma outra forma considerável de incentivar a leitura é fazer com que os alunos possam trocar, por exemplo, histórias em quadrinhos entre eles, gibis ou livros, ou histórias que leram. Então, promover o dia da contação de histórias, onde um aluno vai contar para o outro uma história que leu, ou ele vai trazer o título e o autor de um livro que ele leu e gostou, e ele vai fazer a propaganda daquele livro. Mas tudo isso é preciso que se faça um planejamento. A leitura por si só já é um incentivo, mas quando há um planejamento dessas aulas e desses momentos de leitura, isso faz com que a criança espere aquele momento, aguarde com prazer aquele momento da leitura. Bom, e também o importante é que a escola abra esses espaços para esse tipo de trabalho e que os professores incentivem sempre, visando o aumento do vocabulário, a riqueza de ideias, a desinibição e a constituir uma fala com propriedade dessas crianças. Se você gostou, compartilhe e veja aí na próxima quarta-feira como fazer o incentivo à leitura para os adolescentes. Ative o sininho, eu sou Arlete Scaramuza Nicolete e esse é o nosso canal. Até a próxima! Corta. O que foi? Só corta, eu tô rindo, você cortar.